Olá, galera, muito bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, em casa, se cuidando. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, que é a Revolução Francesa, né? Obviamente que poderia até estar aqui com um bom vinho francês, mas não podemos estar gravando tomando um bom vinho francês. Mas no final do dia eu vou tomar um bom vinho francês, assistir um bom jogo da seleção da França por conta dessa aula aqui. Quando falamos da Revolução Francesa, temos que entender qual é a condição da França pré-revolucionária. Tá? Então, a França pré-revolucionária ela é marcada por intensas crises políticas, sociais, econômicas, financeiras, institucionais propriamente dito. E quando a gente fala da Revolução Francesa, nós estamos falando da maior revolução burguesa do mundo. Bom, vamos entender um pouquinho? Primeiramente, como é que estava a situação da França no aspecto social? A França era uma sociedade estamental, ou seja, ela era marcada por privilégios, ela seguia aquele modelo ainda da Idade Média. Ou seja, no topo daquela pirâmide estava os grandes representantes, o alto clero, o rei manda e governa, ele é um estado absolutista. No meio, a nobreza de toga, né? E por último, o terceiro estado, né, a figura da burguesia e dos camponeses franceses. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. Quem vai ficar na responsabilidade de pagar todos os impostos na França? A burguesia. Já perceba que o levante populacional se dará um dos fatores por isso. Porque automaticamente esse terceiro estado está sendo explorado, muitas das vezes o primeiro e o segundo estado utilizavam da violência como forma de arbitrariedade na cobrança de impostos na França, e por conta disso, né, isso vai levar a uma insurreição por parte do terceiro estado, que vai começar a questionar, por que só eu tenho que ser culpabilizado, responsabilizado pela situação na qual meu país estava passando com relação à questão tributária? Atrelado a isso, eu quero também destacar para vocês os problemas financeiros. Porque, primeiramente, o desemprego era muito grande, a lei de oferta-procura muito baixa, então nós temos uma crise em relação ao mercado produtor e ao mercado consumidor que se acentua nos intensos gastos com que a França vai ter no processo de independência dos Estados Unidos. Uma vez que a França ela era rival da Inglaterra e ver os colonos, né, norte-americanos independentes era sinal de grande orgulho e poder para a França, uma vez porque desprestigiava a figura da Inglaterra. Outra questão também, a agricultura francesa, quando falamos do aspecto econômico, ainda era muito rudimentar, utilizava técnicas muito obsoletas, muito ultrapassadas, que gerava o processo de desgaste, né, de erosão do solo. Não somente isso, a França não havia passado por um processo de revolução industrial como a própria Inglaterra teve todo o aporte, toda a estrutura para que ela pudesse estar fazendo. E não somente isso, ela também passava por intensas mudanças climáticas que afetavam as produções agrícolas. Um ponto também que me interessa destacar, os impasses políticos, uma vez que automaticamente o terceiro estado começa a questionar a defesa de uma reforma tributária para taxar impostos para que a nobreza pagasse e concomitantemente a figura do clero, e os debates filosóficos que estão atrelados ao fato das relações da Revolução Francesa ser uma revolução iluminista, ou seja, baseada nos moldes liberais, baseadas nos três princípios norteadores do movimento iluminista, naquele movimento racional, científico, que vai ser a liberdade, a fraternidade, a igualdade. Liberté, fraternité, igualité. Bom, como é que inicia esse processo revolucionário? Nós vamos ter a convocação dos Estados Gerais. Nessa convocação dos Estados Gerais, o Luís XVI, né, os estados em si, eles não aceitavam ser subjugados pelo Luís XVI. Contudo, quando nós formos pensar nas medidas que eram adotadas nessa formação dos Estados Nacionais Gerais, elas, na verdade, mantiveram o cenário francês. O terceiro estado mantendo o processo de pagamento dos impostos e o primeiro e o segundo estado com os grandes privilégios, ou seja, nada se mudou no cenário francês. Por conta disso, nós vamos ter um momento que os deputados atrelados ao terceiro estado, eles se declararam constituídos e se mantiveram dentro do Palácio de Versalhes, em Versalhes, obviamente, na França, e por conta disso, Luís XVI percebeu que isso seria uma possibilidade, uma ameaça em relação ao seu poder. Eles, inclusive, receberam apoio por parte de membros do segundo estado, que não aceitavam também essa forma de subjugação por parte da realeza, e parte do baixo clero, isso é importante também citar.
Por conta disso, nós vamos ter o grande episódio, o grande estopim que nós chamamos de queda ou tomada da Bastilha, que acontece sobretudo por quê? Porque o movimento de resistência desses deputados do terceiro estado chegaram às cidadelas francesas e se intensificou após a demissão do ministro de Finanças por parte da realeza, que era o ministro Necker. E por conta disso, o povo, vendo o clima de instabilidade política, marcha até a Bastilha, que era uma prisão, né, de exilados políticos, de rebeldes, revoltosos políticos, derruba a Bastilha e fundamenta aí o primeiro ano revolucionário. Bom, como é que nós vamos dividir esse processo? Primeiramente, nós vamos ter a convocação da Assembleia Constituinte, que ela vai promover o fim da lógica absolutista estamental, né, e vai estabelecer a defesa da formação de uma Constituição que possa estar regendo as normas e os comportamentos dos cidadãos franceses. Nesse momento, nós vamos perceber que, por mais que fossem abolidos os privilégios absolutistas estamentais, a França, ela ainda, nesse processo revolucionário, as medidas que foram adotadas não atendeu às grandes camadas urbanas, às grandes camadas populacionais, ao povão, podemos dizer assim. Que medidas nós estamos falando? Primeiramente, a abolição dos direitos feudais, que na verdade era uma tentativa de conter a onda de grande medo, de saques, né, de roubos, de furtos que estavam acontecendo na França. Principal momento que a Assembleia Constituinte, que vai de 1789 a 1791, vai ter, que será a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que na verdade ela vai começar a defender a igualdade civil e jurídica, a tolerância política e religiosa, a defesa da propriedade privada, defende a vida e, consequentemente, critica a escravidão, né, e defende a formação do sufrágio universal, que todos votassem, e não apenas um determinado grupo ou uma determinada camada daquela população. Automaticamente a Constituição Civil do Clero, os padres eles se tornavam funcionários públicos, e por último, a abolição da nobreza hereditária, porque automaticamente os membros do terceiro estado começaram a perceber que o que dava condição de privilégio era o caráter hereditário da nobreza. O grande momento desse processo é a formação no ano de 1791 da primeira Constituição, que defende que a França se transforma num regime de monarquia constitucional, ou seja, ela é governada por um rei, contudo esse rei deve respeito e zelo à Constituição que está sendo formada, que está sendo configurada agora. Por conta disso, nós vamos ter a convocação da Assembleia Nacional, que vai de 1791 a 1792. Nós vamos perceber que ela é dividida em dois grupos, basicamente: os girondinos, que são membros da alta burguesia, que defende a formação de uma república em molde dos direitos individuais, e os jacobinos, que representam a baixa burguesia e defendem também, automaticamente, a formação de uma república nos moldes do contrato, embasadas no moldes do contrato social. Nesse momento, inclusive, que a França declara guerra contra a Áustria e a Prússia, porque eles eram governados por reis e defendiam a figura da realeza na França. Isso vai levar a intensas sucessivas derrotas e um ápice maior, que é a emergência, podemos até assim dizer, dos sans-culottes, que é um exército popular que criticou a apatia da Assembleia em tentar equacionar e resolver os problemas e as sucessivas derrotas com relação à guerra, tanto com a Áustria e em relação à Prússia. No ano de 1792, estes sans-culottes, marchando na cidadela francesa, estabelecem a famosa Comuna de Paris, eles invadem a prefeitura de Paris, estabelece a formação de um governo independente e começam a defender a prisão do rei. Nesse sentido, nós vamos ter a formação da Convenção Nacional, período esse que vai de 1792 a 1795, inicialmente governada pela figura dos girondinos, sendo esse que atacavam a Comuna de Paris, que acreditavam que eles eram ilegítimos. Por contrapartida, os jacobinos, cujo grande representante será o Robespierre, vai dizer que eles defendem a legitimidade da Comuna de Paris, porque o processo revolucionário seria para o povo e não apenas para uma elite dirigente. Vale destacar que Robespierre começa a denunciar a ameaça contra-revolucionária, começa a ganhar apoio dos sans-culottes e começa, por conta disso, a estabelecer um governo, né, que será dirigido pelos jacobinos e na sua figura, onde automaticamente, no ano de 1793, ele vai guilhotinar o rei Luís XVI e as grandes lideranças que já faziam toda uma resistência contra os jacobinos e Robespierre, né, dos girondinos.
nós vamos perceber que no ano de 1793 nós vamos ter a formação da Constituição do ano 1, que vai se estabelecer a formação do voto universal, a rainha Maria Antonieta será guilhotinada e o poder executivo governado sob a forma de duas dirigentes. Primeiramente, o Comitê de Salvação Pública, segundo, o Comitê de Segurança Nacional. Vão se estabelecer a reforma agrária e o fim da escravidão nas colônias francesas. Automaticamente, Robespierre vai estabelecer um governo chamado como a Era do Terror, no qual ele utilizará da guilhotina como forma de instrumento político, ideológico, para controlar, coagir e exercer a coerção social sobre a população e evitar, assim, com que opositores tentassem derrubar os jacobinos do poder. Isso enfraqueceu a popularidade automaticamente dos jacobinos, o que levou os girondinos a se organizarem, né, e a estabelecer um golpe de Estado que ficou conhecido como o golpe do 9 Thermidor. Automaticamente, o Robespierre, que vai ser derrubado e assassinado, nós vamos ter a formação do Diretório. O Diretório será um momento que será governado pelos girondinos, governo esse de caráter liberal, que será estabelecido voto censitário por renda, e não apenas isso. A reforma agrária, a distribuição de terras de forma igualitária na França será interrompida. O Diretório é um corpo de diretores, o nome já diz tudo, formado por 5 membros das elites elegidos pelos deputados. Nesse momento também que vai começar a se levar a uma emergência das conspirações dos iguais, que será liderada pelo Beaufort, que acredita que o povo tenha totais condições de tomar o poder e estabelecer o fim da propriedade privada, porque seria justamente essa propriedade privada que foi restabelecida pelos girondinos que gerava a desigualdade social e econômica na França. A França precisava de uma liderança e o exército francês, mesmo com todo esse impasse político, essa instabilidade política, mantinha-se uma rotina de sucessivas vitórias, e por conta disso nós vamos ter o chefe do exército francês, o Napoleão Bonaparte, no qual marchava inclusive apresentava as suas conquistas, derrubou a primeira coligação contra a Revolução, que foi formada pela Inglaterra, Espanha, Áustria e Prússia. E isso o povo francês começou a enxergar no Napoleão a possibilidade de uma liderança, porque ele defendia o seu território nacional e dava conquistas ao solo francês. O Napoleão estabelece um golpe, chamado golpe 18 Brumário, no qual ele destitui o Diretório e inicia uma nova era na França, chamada Era Napoleônica. Grande abraço, pessoal!